sou o Denis, estou ao lado do Dineu para conversar a respeito da mediunidade. No vídeo anterior, falamos a respeito do papel do dialogador e começamos agora a conversar a respeito do papel do sustentador, daquela pessoa que está no grupo mediúnico para auxiliar através da sustentação. O que faz o sustentador no grupo mediúnico, Dineu? A palavra já dá uma dica, né? Apesar de que, para quem não participa ou é leigo no assunto, pode ser nova ou não ter muito significado. Primeiro eu lembro que Kardec, no Livro dos Médiuns, ele diz claramente, né, os espíritos superiores dizem, e Kardec transcreve, que a reunião mediúnica é um ser coletivo, tá? Então todos que estão ali, eles participam em formar, digamos assim, um caldo psíquico pacífico, acolhedor, de compaixão, para receber bem quem está sofrendo e para auxiliar e facilitar a manifestação e a atividade das entidades venerandas que nos assistem. Na Revista Espírita, Kardec ele relata várias sessões, né, que se davam sessões mediúnicas que se davam na Sociedade Espírita de Paris, e ele fala claramente do papel da assistência, de como assistentes desatentos ou desequilibrados, ou conversas paralelas, ou pessoas que estavam ali, digamos assim, só para ver como isso atrapalhava, né? Tanto que o público, digamos assim, não era admitido nessas reuniões, né? Aconselhava sempre que as pessoas estudassem primeiro, para depois partir para esse lado prático, para que uma vez elas conscientes, digamos assim, intelectualmente convencidas ou sabedoras do que se dava, elas pudessem participar numa atmosfera de recolhimento. E lá na Revista Espírita, Kardec até é interessante que ele classifica, ele diz que eles tinham membros titulares, né, que eram criaturas realmente comprometidas com a sociedade. Eles tinham sócios livres, que eram aqueles que estavam tipo em fase de teste, né? E daí havia o público, tá? Convidados, alguma coisa assim, mas que sempre havia um critério, entende? Quem era admitido nas reuniões mediúnicas propriamente dita eram só criaturas assim, tivessem algum equilíbrio, algum conhecimento, justamente porque, digamos assim, a plateia influencia. Se você tem um ambiente de incredulidade, de hostilidade, de antipatia entre os membros, você dificulta a reunião mediúnica. Então, o papel dos sustentadores vai nessa linha, entende? É ajudar a criar um ambiente tranquilo, harmônico, bom, especialmente ser os membros, digamos assim, atentos e lúcidos, sem envolvimento emocional com o que está se dando. Esse envolvimento emocional não quer dizer que você não sinta ternura, que você não sinta compaixão por alguém que vem, que chora e sofre porque morreu e deixou filhos pequenos. Você tem a empatia, só que você tem de cuidar dos sentimentos, porque de repente você não fique irritado com o espírito que provoca. Você cuide para não embarcar em provocações e não ficar, ah, nossa, que chatice isso, não termina mais, tal. Então, é uma tarefa delicada de controle mental, né? Porque você passar ali 1 hora e 15, 1 hora e meia, prestando atenção e ao mesmo tempo vibrando com paixão, sem ficar pensando nas coisas que acontecem na sua casa, é uma tarefa, né? Porque o médium está dando passividade, está sentindo, o doutrinador está falando e o sustentador está ali, entende? Quietinho. É algo que exige uma disciplina mental e emocional assim bastante significativa. E quanto a ser o aspecto racional é que o médium está envolvido emocionalmente naquilo, não pode deixar de estar, embora a educação lhe permita mais domínio sobre isso.
o doutrinador está envolvido num diálogo, que então, de repente, ele pode embarcar numa linha de raciocínio, ao passo que os sustentadores, eles estão num certo sentido de espectadores. Então, eles podem observar melhor a doutrinação, como está indo, você, né, de repente, ter uns insights a respeito de como poderia ter ido melhor, né, a respeito do médium, do teor das manifestações, se não parecia haver uma mistificação, o que quer que seja, um espírito que veio mentir, claramente. Então, tem esse aspecto de lucidez, de prestar atenção e muita parte de manter um ambiente equilibrado. E para isso, como você não improvisa esse tipo de equilíbrio emocional e mental, você tem que cuidar para se manter assim no dia a dia, em casa, com os filhos, no trabalho, né? Então, se a gente for tentar elencar as características dessa pessoa, ela teria que se concentrar muito em manter o pensamento no momento aqui e agora, evitando os pensamentos do que acontece fora da reunião, e ao mesmo tempo não torcer, né, não ficar vibrando nenhum tipo de torcida a favor de nada. Então, eu passo que ela quando está tendo uma conversa, em especial com o espírito que está revoltado, um espírito que está falando alguma coisa que está ofendendo, às vezes a gente fica com um sentimento ruim, porque ele desperta não só no doutrinador, mas no grupo como um todo, às vezes, ele cita algo, ele levanta alguma coisa que ofende ou atinge o pessoal, né? A vida pessoal de quem está ali na atividade. Então a gente tem que cuidar para não levar isso para o campo da emoção. Então, se eventualmente, né, vamos imaginar fora da reunião mediúnica, se tem duas pessoas discutindo, se quem está perto está ali vibrando, tomara que brigue, tomara que brigue, tomara que brigue, o que você está fazendo? Você está criando um clima para a briga. Ao passo que, se tem duas pessoas discutindo e todo mundo está em volta e fala assim, não, calma lá, vamos sentar, vamos conversar, você está criando um clima para que as coisas desapaziguem. Então, acho que a sustentação ela fica bem nesse sentido de exemplo. Você está ali fazendo o quê? Você está criando um clima para que as coisas se acalmem, para que fique tudo bem, para que o espírito seja atendido, para que ele seja esclarecido, e não está ali torcendo para que o doutrinador às vezes vá lá e fale uma coisa para colocar o espírito no seu devido lugar, ou sei lá, que ofenda mais, ofenda menos, ou que diga uma verdade qualquer. Então a gente está ali, quando está sustentando, está pensando em manter o clima tranquilo, para que a conversa seja lúcida, para que a paz se faça e os espíritos superiores estejam no controle da situação do grupo. Porque não é incomum, às vezes, com estratégias, os espíritos que vão se manifestar ali, quando estão mal intencionados, de ficar criando um clima de alvoroço, um clima de agressividade, para dificultar a ação dos espíritos superiores. Porque daí quem toma o comando são os espíritos que estão nessa vibração da agressividade, enfim, de tornar o grupo mediúnico inefetivo. Então, se for para escolher, né, alguém que tem alguma característica específica, que seja essa pessoa que tenha esse esforço em manter as coisas em paz. Então, ela manter o pensamento focado ali, sem nenhum tipo de torcida para que nada aconteça, mas enfim, que as coisas fiquem bem, para que a pessoa seja atendida, para que o espírito vá bem. Acho que resumimos bem essa ideia da ostentação, Dineu? Eu creio que sim. Talvez dizer claramente, para não ficar fazendo uma doutrinação em privado, entende, com a mente. Tá? Acompanhe o que o doutrinador está falando, entende, vibre para dar certo, e não fique você, entende, conversando mentalmente com o espírito, sabe? Entenda que o teu papel é outro. Tá. Então, falamos do dialogador, de quem está ali na sustentação, e tem uma terceira peça, que é o médium, que a gente poderia começar a abordar. Então, o papel do médium nessa atividade mediúnica, né, é dar passividade. Isso, como assim, de novo? Explica para nós. Tá. Denis, eu quero aproveitar esse momento para corrigir uma informação que eu usei um termo equivocado nos nossos vídeos passados, em que eu falei que Kardec menciona que o objetivo do médium deve ser passar de médium facultativo a voluntário, só que isso, na verdade, é sinônimo. Tá? Então, a ideia é que você passe de médium natural, que é aquele em que as coisas acontecem naturalmente, como diz assim, sem você saber o que está acontecendo, sem você ter muito controle, né, a voluntário. Tá? Então, é que você tenha domínio de si para só permitir que o transe mediúnico ocorra no momento oportuno. Tá? Então, corrigida essa informação.
Lembrando que eu já falei a respeito do recolhimento, né, que é a capacidade de você abstrair das coisas do dia a dia, tal, de ficar pensando em outras coisas naquela hora, né, para se concentrar na reunião mediúnica. E por isso se diz, né, traduzindo esse recolhimento, que é muito importante que o médium adquira a capacidade do apassivamento mental. Né? É você realmente tentar se tornar alguém passivo, entende? Silêncio mental. É tão difícil fazer silêncio mental, entende? Você não ficar pensando numa coisa ou outra, sabe? Silenciar a mente para deixar que aquela influência venha. E no momento em que ela vem, que ela começa, você só presta atenção nela, né? Também é algo que exige uma boa disciplina, né? Agora, o médium não só dá passividade, entende? Porque veja, a hora que você chega na reunião, o médium é aquela criatura que tem uma percepção mais pujante do que acontece no plano espiritual. Então, a hora que você entra na reunião mediúnica ou entra no próprio centro, você já percebe uma coisa ou outra, você já nota, digamos assim, você está na reunião mediúnica, as pessoas entram, você nota as companhias espirituais de quem chega. Então, nem todo médium consegue fazer isso, e alguns certamente conseguem num nível muito melhor do que eu, né? Mas falando da minha experiência, até porque eu não posso falar da experiência que eu não tenho, né? Não posso dizer como é ser o Chico Xavier, ou a Ivone Pereira, ou o Divaldo, porque deve ser muito diferente da mediunidade que eu possuo. Mas eu, à medida que chego e abraço os outros na reunião mediúnica, ou estou sentado já as pessoas vão entrando, é inevitável, entende? Que eu note quem está bem acompanhado, quem não está muito bem acompanhado. Então, você percebe os mentores dando um recado ou outro, atuando em relação a alguém, e você torna, digamos assim, um ambiente espiritual mais perceptível, mais visível para aquelas pessoas. Então, de acordo com o que o teu mentor falar, você pode ir dando uns toques, alguns esclarecimentos, dando algumas informações, né? Olha, fulano de tal estava presente na nossa reunião, ou seu pai estava presente, ou sua mãe, mesmo que não tenha se manifestado. Então, é todo um complexo, né, de atividades que o médium deve fazer, sempre lembrando que a mediunidade ela é uma faculdade que pode ser bastante invasiva na intimidade dos outros. Então, tem de cuidar, tem de ser muito criterioso com o que você fala. Nem tudo que você percebe, nem tudo que você nota deve ser falado, né? Não é um mecanismo de fofoca, de ficar bisbilhotando o viver alheio e às vezes falando para querer parecer importante. Você não tem esse papel. Então, na dúvida, conversa com o seu mentor, pergunta para ele, entende se a informação deve ser passada, na dúvida não passa. E a respeito disso, muitas vezes é um detalhe relevante a meu sentir, que muitas vezes durante o transe mediúnico, você percebe muita coisa do que está acontecendo, né? Muita coisa do que está, porque o espírito se comunica pelo pensamento, né? Então é por isso, digamos assim, que ele acaba transmitindo pelo médium muitas coisas que ele não gostaria de falar, justamente porque o pensamento dele pode não ser assim muito controlado, então ele não daria uma informação, mas como é um pensamento que se transmite, né? Então acaba vindo muita informação que ele não gostaria de passar. E às vezes desse processo e das coisas mesmo que ele quer transmitir, você percebe que tem alguma coisa que seria muito crítico para quem está ouvindo, tal. De repente ele quer nominar como tendo cometido alguma coisa equivocada, alguém que está na assistência, alguém que é um outro médium ou o próprio doutrinador, alguém que está na assistência. Então, às vezes, fazer um crivo, entende, no seu papel de intérprete daquilo, se a informação não é cruel demais, entende? Se de repente
é melhor omitir o nome da pessoa, porque você tem, o espírito vai falando, mas à medida que ele vai falando, eu vou sabendo na hora o que ele está falando, mas se a coisa é muito, digamos assim, muito cruel, às vezes dá uma suavizada, entende? Então eu vou tentar fazer uma interpretação e você fica livre para me corrigir nesse sentido. Então, você pensar no papel do médium. Ele vai chegar dentro do grupo mediúnico, vai sentar, vai tentar se concentrar ali, abstraindo de todas as coisas que acontecem fora do grupo, vai manter a mente naquele momento, vai aprofundando na concentração e a partir dali ele vai começando a ter percepções. Veja, as percepções já são antes, tá? E não dá para esquecer de uma profunda oração antes de começar esse processo de mergulho, né? Antes de você abrir as comportas, entende? Uma profunda oração, tá? Jesus na mente, tá? Então daí nesse momento de concentração, ele vai percebendo então, vai aumentando as percepções dele. Aí começa a atividade mediúnica, ele começa a se concentrar em si e vai tendo algumas alterações, às vezes até a nível corpóreo, né? Percebe às vezes um amortecimento, um desconforto, parece que a cabeça aumenta, sente como se o corpo estivesse ganhando uma outra proporção, como se estivesse saindo um pouco do controle, né, da parte física. E daí chega um momento que eu vejo alguns médiuns relatarem que dá uma certa insegurança de você saber o momento de você estar aí, que horas que começa a manifestação. Você tem uma dica nesse sentido, né? Então a pessoa está ali no quase, está naquela dúvida se é uma manifestação mediúnica ou não, e daí uma hora que começa, a hora que começa, vai. É isso mesmo, né? E daí o processo se dá, o espírito se manifesta, conversa, e daí você percebe que está começando a encerrar a conexão, a conversa está começando a encerrar e há o desligamento ao final da tarefa. Isso. Isso, eu só diria que essa dúvida que você tem, que horas começar, é algo que é mais do princípio da mediunidade, entende? Que você não sabe se a emoção é sua, se não é, né? Então é algo assim, mais do princípio, e daí a regra é que você, a emoção começa a tomar conta, fale, tá? Justamente porque à medida que você vai exercitando, você vai tendo um domínio melhor. Porque num médium mais experimentado, isso é mais bem definido, entende? Você sabe o momento de... Que conectou e que... Exatamente, tá? Até porque nós participamos do grupo mediúnico, quantas vezes você... E até uma coisa assim, por exemplo, de educação da faculdade mediúnica. Quantas vezes o doutrinador está voltado e cuidando de outro médium, tá? E se você observar, eu já estou chorando, tá? Ou seja, a conexão está feita, tá? Só que está ali sob o controle, entende? Porque o controle é do médium, né? O momento que ele vai deixar que aquilo venha. Daí é a hora que termina a doutrinação do outro, que chega um outro esclarecedor que fica livre, você solta as comportas. Isso é educação mediúnica, isso é algo a ser adquirido. É você passar de natural a voluntário, como diz Kardec, é o objetivo da educação mediúnica. Tá, então podemos conversar na sequência a respeito desse andamento do grupo, de como a gente faz a avaliação, mas acho que encerramos por aqui essa ideia dos papéis exercidos no grupo mediúnico, pedindo para que você continue conosco no canal Espiritismo e Você, para as nossas próximas conversas sobre mediunidade. Muito obrigado.